A população carcerária no Espírito Santo é superior a 23 mil presos, mas o estado comporta 13 mil vagas. Recentemente, um mutirão carcerário foi realizado no estado, o primeiro no país, na tentativa de reduzir esse número. Hoje a gente conversa com o defensor público Marcelo Paiva de Melo, membro da Defensoria Sem Fronteira e que participou desse mutirão. O resultado foi muito aquém do esperado, não foi? Não, em primeiro lugar, é preciso esclarecer que o mutirão carcerário realizado pelo Defensoria Sem Fronteiras, que é um grupo de defensores de todos os estados da federação, ele não é um trabalho estruturante, ele é um trabalho pontual, paliativo. Então ele vai gerar um resultado temporário, mas ele não tem o condão de resolver o problema da superlotação carcerária do estado. Então, isso deve ficar bem claro. Em segundo lugar, nós estamos finalizando agora o relatório final do trabalho e consideramos que o resultado é muito positivo, porque pela primeira vez nos últimos anos nós tivemos a redução da população carcerária. Se você analisar, sem considerar 2018 para trás, só o ano de 2019, de janeiro até agosto, foi o mês que antecedeu o Defensoria Sem Fronteiras, nós tínhamos um acréscimo mensal na população carcerária. Todo mês aumentava. Cerca de 100 presos, às vezes até mais. E pela primeira vez, um mês e meio depois do Defensoria Sem Fronteiras, a população carcerária diminuiu cerca de 540 presos. Então, de acordo com a nossa expectativa, o mutirão foi um sucesso. E só foi um sucesso porque foi um trabalho conjunto, com o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público. Então, esses atores da execução penal se organizaram de maneira articulada, fizeram esse trabalho que em poucas semanas deu esse resultado. Então, isso é importante deixar bem claro. A expectativa era que fossem analisados cerca de 8 mil processos de presos. Chegou-se a esse número? Com esse número de 8 mil processos, foi um número estimado pelo Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é quem controla o sistema eletrônico de execução penal. Então, os processos são virtuais e, a partir de filtros, o CNJ tinha feito uma seleção de 8 mil processos. Só que, posteriormente, 2 mil processos foram excluídos e nós fizemos um trabalho em 6 mil processos. Pouco mais de 6 mil processos, na verdade. Desses 6 mil processos, nós fizemos 1.800 requerimentos. E estamos finalizando essa semana o relatório, como eu já tinha dito, e até agora nós temos concedidos 550 benefícios, mas há ainda processos tramitando e mais pessoas receberão benefícios decorrentes desse trabalho. A solução para a superlotação nas cadeias do Espírito Santo é a construção de novas unidades prisionais? Bom, a população prisional ela cresce no Brasil inteiro, e eu não sei se a gente pode chamar de solução. Solução para a superpopulação, sim, seria até a construção de mais unidades. Agora, eu não sei se seria a solução do problema, do problema do sistema prisional, que é a grande população carcerária. Eu acho que políticas públicas precisam ser desenvolvidas no país, mas isso tem que ser em nível nacional. Lógico que no estado também é possível fazer, mas tem que ser feito. A política criminal do Brasil precisa mudar, porque da forma como a gente está caminhando, hoje nós já temos a terceira população prisional do mundo, e o Brasil não tem a terceira população maior do mundo, mas tem a terceira população prisional. Então, se a gente não quiser chegar a disputar o primeiro lugar com os Estados Unidos, a gente precisa pensar em políticas criminais para diminuir a população carcerária. Os países mais avançados, a meu ver, eles fizeram políticas
e diminuir as suas populações carcerárias. O senhor que conhece a situação do sistema carcerário de diversos lugares do país, avalia que nós estamos em que situação? Em quais são as condições das unidades prisionais capixabas? Bom, trabalhando no âmbito do Ministério da Justiça, eu tive a oportunidade de conhecer boa parte, ou quase todos os sistemas prisionais estaduais e do Distrito Federal. O sistema prisional capixaba, ele é um sistema prisional bem razoável, né? Eu acho que a gente não pode falar que um sistema prisional é uma coisa boa, mas ele funciona de maneira bem razoável. O Estado controla o sistema prisional, já é um ponto muito positivo. Então, a Secretaria de Justiça faz um bom trabalho. As unidades são novas, né? É certo que o Estado ficou 4, 5 anos sem construir unidades, mas a estrutura das unidades é bem razoável, né? E é lógico que tem problemas também, mas considerando só esses dois fatores que eu disse, né, de ter o controle das unidades, de prestar serviços como serviço de saúde, né, e não deixar, né, que o sistema seja tomado por facções, já é um ponto muito positivo. E estruturalmente, a gente realmente teve esse acréscimo nos últimos anos e as unidades são as mesmas. Então, por isso que a população carcerária hoje está um pouco acima da capacidade, né? Doutor Marcelo, durante o mutirão, foram mais ou menos uns 15 dias, né? Foram 2 semanas do mutirão. O senhor teve alguma situação que emocionou as pessoas que participaram? Alguma coisa que vale lembrar desse trabalho? Não, com certeza. Nós tivemos aqui defensores públicos de quase todos os estados da federação, à exceção de 2, que não puderam mandar. E muitos colegas nos procuravam para relatar, né, algumas questões que eles achavam absurdas, né? E uma das coisas que me deixou mais marcado foi o problema da ausência de uma defesa efetiva nos processos criminais de conhecimento. O processo de conhecimento é a fase do processo em que o preso é condenado, né, antes da execução penal. E nessa fase é preciso ter uma defesa efetiva. E nós percebemos, né, que em algumas comarcas do Espírito Santo, por conta da ausência da defensoria na comarca, o preso, né, não tem obtido uma defesa efetiva. Então, acaba que a condenação que ele recebe é muito alta e não há recurso, normalmente, e o preso acaba recebendo uma pena acima da que ele poderia receber. Isso é um erro do juiz? Não, não é um erro, mas existem entendimentos mais favoráveis. E o trabalho da defesa é esse, buscar, né, a melhor situação possível para o preso. Se não for possível uma absolvição, mas pelo menos uma pena menor. E se não for entendimento daquele juiz que deu aquela sentença com pena alta, dentro de uma certa discricionariedade que a gente sabe que tem na aplicação da pena, é possível, né, conseguir decisões mais favoráveis até nos tribunais superiores. Então, por isso que é importantíssimo ter uma defesa efetiva. Se a defensoria estivesse atuando em todas as comarcas do Estado, a população carcerária seria menor, porque as penas seriam menores. O senhor está entregando um relatório agora, depois do trabalho do mutirão, ao governo do Estado. Nesse relatório, o senhor pontua, direciona algumas soluções? O relatório está sendo finalizado, né? Eu gostaria de não antecipar esses detalhes por enquanto, mas assim que ele se tornar público, vocês vão ter acesso integral.